Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos para mais uma edição de SQ Lê os seus comentários de Watchmen. E hoje a gente tá aqui para ler os comentários de vocês, deixar a nossa review do episódio 7, porque aquela reviravolta no final deixou a gente de boca muito aberta e abriu muitas possibilidades de para onde a série pode ir, em termos de esconder muito bem as coisas pra gente não saber o que tá acontecendo. Exatamente. Antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, comentar aqui embaixo as suas teorias para esses últimos episódios dessa primeira temporada de Watchmen. Se inscreve no canal se não é inscrito e aciona as notificações, além de fazer reviews por episódio de Watchmen. A gente tá fazendo de His Dark Materials, que também é da HBO, e de The Mandalorian, que é a primeira série original da Disney+. E nos segue nas redes sociais, a gente tem página e grupo fechado no Face, perfil pessoal e do Instagram, no Twitter e do canal. Isso aí. E uma coisa que eu fiquei surpresa é que realmente as pessoas ouvem até o final. Então as pessoas entenderam errado o que eu quis dizer sobre Mandalorian, porque eu tava falando que a série é uma porcaria. Eu não quis dizer que a série como um todo é uma porcaria, eu disse que a série está ficando ruim e eu fiz uma exagerada, mas eu vi que várias pessoas vieram reclamar, o que é totalmente legítimo da parte delas. E uma coisa interessante também foi que esse episódio trouxe outras muitas teorias, e acho que a mais importante delas, e é aqui que a gente quer puxar os comentários dessa semana, é, afinal, quem é o pai da Lady True? Não foi tanto focado na revelação do Manhattan, mas é que agora que o Manhattan apareceu na história, a gente começa a ver, não, peraí, tem alguma coisa com o pai dela. E tem alguma coisa a mais nessa história. Então a gente chamou o nosso amigo João Kleber. E eles vão nos mostrar os candidatos a pais que nós vamos falar nessa review. E a partir deles a gente vai começar a elaborar um pouquinho melhor sobre o que a gente acha. Quem a gente acha que vai ser o pai? Quem é o pai da Lady True? Por quê? E por que a gente acha que é alguém já existente na série? Porque se não fosse, ela teria clonado ele da mesma forma que ele fez com a mãe. Não teria um motivo pelo qual ela não teria clonado o pai dela e colocado o pai dela pra interagir com o clone da mãe dela, para eles dois criarem um laço, receberem essas memórias juntos, lembrarem porque que eles se apaixonaram e ficarem juntos. Exatamente. Sabe? Tipo, é isso que faz todo sentido. E a gente sabe que ela tem todo o poder de fazer essa clonagem no momento que ela quiser, no episódio em que ela deu o bebê pros Clark, que já tava pronto lá. Então, fica essa dica. Partimos desse preceito pra pensar que ele é alguém já existente na série. E, pra nós, o principal concorrente... Pelo amor de Deus! Felipe Ericles. Eles citaram o Coruja e ele ainda não apareceu. Então lá vai meu chute. Lady True é filha do Coruja. Eles citaram o Coruja. Num dos episódios que a Laurie aparece, eles dão uma indicativo, porque tem uma coruja na sala dela, e eles dão um indicativo sobre o que pode ter acontecido com ele, e aparentemente ele segue preso na Wikipédia dessa série que foi lançada, que é a Pittypedia, que eles chamam, que é de um agente... É um agente da história original de Watchmen, que tava meio que acompanhando as coisas, e ele meio que tava escrevendo sobre os Watchmen. E aí ele seria o cara que escreveu essas outras enciclopédias que vieram depois, narrando o que aconteceu com cada um dos personagens. E o que teria acontecido é que Coruja e ela teriam sido presos na época, por volta de 1990 e alguma coisa, quando ela estava atuando como nova comediante. E até então, e pelo que dá a entender, ela fez um acordo com a justiça, ela foi liberada e ela está atuando, prendendo vigilantes. Ele aparentemente se recusou e decidiu ficar na cadeia. É o que dá a entender, pelo menos, com o que a série nos disse até agora. E aí eu não vejo muita como a Lady True se encaixaria com isso e como a Laurie não saberia disso. Sendo que a Laurie e eles estão juntos, aparentemente, até hoje. Pra mim é a mais distante. É a teoria mais distante que a gente tem, é de ser o Coruja. Pra eles poderem introduzir, eu acho que é a última peça faltante nesse elenco original dos Watchmen. Nós já temos a Laurie, nós temos o Dr. Manhattan, nós temos o Adrian Veidt, falta só o Coruja. Porque os outros morreram, né? O comediante morreu, o Rorschach morreu, a mãe da Laurie morreu. Então, nos originais, faltaria introduzir só ele. Mas eu acho que ele é distante, eu não acho que ele seria... Não é muito óbvio. Não faz muito sentido dentro do quebra-cabeça, mas não vejo como sendo uma impossibilidade. Você não é o pai da criança. Ele não é o pai!
Uma teoria foda é que o pai da True seria o comediante que engravidou uma vietnamita no filme e depois deu um tiro na mesma na frente do Dr. Manhattan. Se essa teoria está correta, ela disse clonar a mãe e depois iria trazer o pai de volta. É possível a volta do comediante com Dean Morgan, seria estupendo. Não, Acho acho que não também. Foi uma coisa que a gente falou na review. Sim. Se a mãe dela tivesse morrido, como é que ela ia ter clonado a mãe dela? Como é que ela ia ter tirado as memórias da mãe dela? Clonada, tudo bem. Ela foi lá e ela desenterrou o corpo e achou... Se ela conseguisse achar o corpo exato da mãe dela no meio de todos aqueles vietnamitas que morreram durante a Guerra do Vietnã e conseguisse tirar um pedaço do DNA dela, ela não conseguiria resgatar memórias. Supondo que ela fosse a filha que a mãe tava grávida. Ela tá dentro da barriga da mãe dela ainda. Aí ela teria que fazer o procedimento de sobreviver ao parto, achar o corpo da mãe dela depois de anos, porque ela só ia se ligar disso anos depois. Aí eu acho que a coisa não funciona muito bem. E eu acho que não seria o Jeffrey Dean Morgan por outro motivo também bem específico, que é o fato de que a série não segue os acontecimentos do filme. Então não seria o Jeffrey Dean Morgan, seria provavelmente outro ator que seria escalado para ser comediante, mas eu acho que não é uma possibilidade bem remota e praticamente nula, assim, dentro da história que está se contando agora. Porque daí a gente já tem também a Laurie, e a Laurie também não tem nada de especial em relação, assim, ela é extremamente inteligente, mas não é basicamente por conta do comediante que ela é isso, né? Não é o padrão. É uma opção também, foi levantado por alguns, eu acabei não achando o comentário da pessoa que comentou que poderia ser o Dr. Manhattan no pai dela. Eu acho que não faz sentido, não tem porquê. A pergunta que eu quero pôr aqui, o Dr. Manhattan é capaz de ter filhos? É uma boa pergunta. Porque senão, depois de todo esse tempo que ele tá junto com a Angela, como é que a Angela nunca teve filhos? Mas ela teve. Os únicos filhos que ela tem são os 3 filhos que não são dela. Que são brancos? Que não são dela? Mas é que a gente viu um cara na frente do negócio dizendo: eu quero ver eles, se eles são meus filhos. Mas e se ela, na verdade, pagou ele pra ele fingir que eles eram filhos dela, pra ninguém desconfiar que ela e o marido negro tiveram 3 filhos brancos? Mas a gente viu a história não pelo ponto de vista dela sobre o que aconteceu na Noite Branca. E ele é o filho do colega dela, que morreu na Noite Branca. Tá, eu não me lembrava disso, que ele era o filho do colega que morreu na Noite Branca. Sim, tanto que ela disse que o Topher foi lá e pegou as 2 meninas e escondeu elas, e assim que ele conseguiu sobreviver, os 3. Verdade. E aí ela adotou porque ele era o parceiro dela. Tá, e aí o terceiro a criança? Que terceira é ele e 2 meninas? Ah, ele e 2 meninas? Sim. Ah, tá, o Topher, tá, o Topher. É o Topher e 2 meninas. Tá, porque eu vi alguém dizendo lá que as crianças são brancas, porque sim, o Manhattan era pensei branco, pensei nisso, mas não faz sentido, são todas adotadas. Mas eu pensei que talvez ela estivesse disfarçando, mas não, então tá, eu não tinha lembrado dessa história da Noite Branca, realmente, então não eu acho que que o avô deles indo lá era pra confirmar, já de sopetão, que eles não eram filhos biológicos dela. Eu também achei, mas talvez eu pensei que eles estavam jogando uma bola curva pra tentar fazer a gente se questionar sobre isso também. E também nada impediria nesse mundo onde a tecnologia biológica é tão avançada, ela ter filhos brancos. Eu achei que, ela teve filhos brancos porque a gente tá em um momento da tecnologia que tu pode ter filho de qualquer cor se tu quiser. Sim. Mas não, ela adotou eles. Não, faz sentido. Então realmente, acho que não tem muita possibilidade. Não só o fato disso, o fato dele também ter meio que se cansado da humanidade. E o fato dele ter voltado, que eu acho que é uma discussão que a gente pode ter mais adiante nos próximos comentários, mas eu também não acho que foi por amor eu voltei aqui, me encarnei homem, me fiz homem por causa da Angela. Acho que não é uma questão sentimental, acho que tem algo a mais. Mas talvez ele pudesse, quem sabe, criar um bebê na barriga dela. Ele pode. Mas talvez não, ser pai biológico. Talvez. Eu não sei como é que funciona. Não. Eu não sei até onde vão os poderes dele, nem até onde ele biologicamente Mas isso ele poderia fazer, eu acho. Isso eu acho que ele poderia fazer. Porque a gente tá pressupondo que todos aqueles clones que o Adrian Veidt usa foram criados por ele. Sim, exatamente. Né? Mas eu não acho que o Topher e as 2 outras meninas, que eu não sei o nome porque eu não lembro se foi dito mais de uma vez o nome delas. Pois é, tá bem sendo que o dele foi falado várias vezes. Poderiam vir a ser filhos do Manhattan. Acho que já tá bem definido que eles são adotados, filhos do parceiro dela que morreu na Noite Branca. Mas vamos, né? Pode ser que aconteça porque eles nos deram umas bolas curvas aí até agora. Não vamos descartar nada. Essa é a nossa teoria carro-chefe. Eu acho que...
nesse último episódio, não só nesse último episódio, foi uma construção de vários episódios da formação dessa teoria de que o Adrian Veidt é o pai da Lady True. Eu acho que todas as peças se encaixam. A questão dela ser inteligente, dela ter comprado a companhia dele, dela querer seguir o legado dela em frente, salvando novamente a humanidade, dela dizer que o pai dela tá vindo, daquilo que caiu dentro daquele terreno dos Clark. Eu acho que tudo tá se construindo pra isso ser o resultado final. Exatamente. O Adrian, acho que é a possibilidade maior. Tem muita gente também que tá considerando que talvez o grande plano dela seja tão grande, tão masterful, que ela pensou tudo, inclusive tá pensando nos inimigos que teoricamente seriam dela. Então é uma grande possibilidade, é a grande probabilidade dela ser a grande vilã da temporada. No final das contas também ainda tem isso. E seguindo, tá. Tem que ler as coisas. Vamos ler os comentários, Eduardo Ribeiro, quem seria o pai da True? Ela disse que ele estava chegando. Ozymandias? O Save Me D seria de Daughter? Pode ser. D pode ser qualquer coisa, foi o né? Red Herring, talvez. Eles botaram o D... Não é o Red Herring. É Red Herring que chama? O que? Quando as pessoas estão tentando enganar, entende? Ele coloca o D ali pra gente achar que é Dr. Manhattan e é Daughter, na verdade, que ele quer dizer. Pode ser. Não duvido que seja. Não. Nem que ela tenha achado. Porque se ele tava falando aquilo pro Manhattan, ele não teria falado aquilo por causa do satélite. Exatamente. O satélite quando ele viu o satélite, que alguém na Terra. E quando ele vê o satélite, ele diz graças a Deus. Ele se liga que achou. A única pessoa que tem condições de fazer isso, mandar um satélite lá pra puta que pariu, seria ela. E ela já confirmou que ela tem uma nave com motor de fusão e etc, etc. E acho que como punição por ter quebrado a lei de não sairás, o Ozymandias é enviado de volta à Terra e embalsamado na estátua de ouro no jardim da Lady True, o que explicaria a transição de cena do Ozymandias chorando para a estátua e a ênfase que a mesma tem recebido. Exatamente. Essa foi a teoria maior que eu acho que surgiu desse episódio, de ele ser aquela estátua e ele tá lá o tempo todo, porque é simplesmente genial. E ela precisa do Manhattan pra transformar ele de volta? Ela precisa do Manhattan pra transformar ele de volta. Pois é, porque assim, tem várias teorias se construindo de que ela quer matar o Manhattan, usar o Manhattan. Mas, de novo, eu venho com aquilo que eu falei no episódio. Se ela já sabia que o Kal era o Manhattan, por que ela não deixou ele entrar pra visitar a Angela e prendeu ele lá? Porque ela pode ter algo ali dentro que ela precisa ainda, ou que ela tem, ou porque tem várias possibilidades, a gente tá desinformado pra saber disso. O fato de talvez ela não saber que era ele, ou não ter certeza se era ele ou não. O fato de que talvez ela tenha algo ali que ele não pode ver ainda. Então, se ela acordasse ele lá, seria perigoso, porque ele poderia notar o que está sendo construído ali. E o fato de que talvez não é a hora ainda e ela tem um plano maior que ela precisa ser executada por outras partes antes dela executar dela. Ou talvez ela queira que o Manhattan destrua a 7ª Cavalaria antes de continuar com o plano dela. Mas isso a gente continua depois. Vamos focar nisso aqui, tá? Desculpa. Depois tem outros comentários pra gente discutir. Tá. O fato dele ter essa parte é bem interessante também, porque a Crookshanks dá uma piscadinha pra ele quando ela faz toda aquela acusação. E a gente sabe que aquilo ali é totalmente farsesco. Porque a gente vê os caras usando os porcos pra simbolizar, e a gente sabe que aquilo ali é tudo, tipo, parece uma encenação. Parece um teatrinho. É uma encenação pra alguém. Pra quem, eu não sei. Talvez pro próprio Manhattan a encenação. Sendo que o Manhattan talvez não tá nem aí pra isso também mais. Mas tudo isso acontece, e talvez até porque como punição do Manhattan ele não era pra sair de lá, ele poderia ficar lá preso pra pensar nos atos nas coisas erradas que ele cometeu. E aí ele fez tudo isso, então agora que ele violou todas essas leis, ele vai ser mandado e para ir como punição, e como talvez por conta do orgulho dele, ele é coberto de ouro e enviado pra Terra. Eu não sei se ele é enviado pra Terra, porque o que me dá a entender é que a nave que buscou ele foi da Lady True. E aquela cena, então, no episódio anterior, no episódio 4, que eu tava começando a pensar que talvez passasse adiante, se passasse lá no futuro e depois eles vão resgatar essa história. Na verdade, foi o momento que ele voltou, que ela buscou ele, que ela conseguiu resgatar ele a tempo. E ela botou a estátua lá e ela sabe que só pra poder acordar ele, ela vai precisar do Manhattan. Então, fecharia o ciclo. Mas é isso aí. Agora... Então, acho que a maior... Nós vamos bater um martelo no Adrian ser o pai dela. Agora, perguntas gerais. Comentários gerais. Do Guilherme. Perguntas. Por que o Looking Glass pegou uma máscara de um dos membros da 7ª Cavalaria? Porque a gente acha que ele tá querendo se infiltrar na... E tá, com certeza ele tá infiltrado.
infiltrado na... que a gente acha que ele vai salvar a Laurie no próximo episódio. Ele tá infiltrado no meio da cavalaria pra tentar entender melhor o que eles estão fazendo. Depois de deixar ser... Talvez ele tenha se deixado ser pego no episódio anterior pra descobrir tudo o que aconteceu, porque a gente viu que ele consegue que ele sabe muito bem sair dessas situações. Se defender, exatamente. Então talvez ele tenha feito tudo aquilo de propósito. Pode ser também, pode ser. Nunca se sabe. Tá. O relógio do milênio vai ser acionado daqui a 9 pra quê? Nos testes da filha da Lady True, mostra 2 desenhos da mulher que o comediante matou no Vietnã? Não, acho que não. Era duas mulheres normais. Era só 2 mulheres braba. Angela Abar seria a Jane Slater? O senador que Jane Slater é a ex-mulher do Manhattan. Não, acho que não seria Jane Slater, não. Não, também acho que não. Cal Abar é realmente Manhattan? Sim, a gente viu no fim do episódio que ele é o Manhattan. Acredito que sim. O senador quer matar o Cal porque atrás da porta... Sim, o senador quer matar o Cal, ele quer usar ele quer destruir o Manhattan e se transformar no Manhattan. É o que dá a entender, pelo menos. É o que a Lady True diz que eles querem fazer. Sim. Porque atrás da porta tinha um elefante e finalmente foi explicado porque o pavor tá sempre comendo. Eu gostei que essa história alguém falou ali, tipo, é que ninguém quer falar do elefante na sala. É, tipo, Faz sentido. Também. Faz sentido. É uma boa piada, é uma boa... Mas a grande pergunta aqui é o que vai fazer o relógio do milênio? Que era o que a gente tinha falado sobre ser algum tipo de tecnologia hipnotizante, que nem o que usou no Judd. E se ela vai salvar a humanidade, ela vai salvar a humanidade de quê? E por que em Oklahoma? Essas são as minhas grandes perguntas. Eu tô começando a achar que a ideia da Lady True realmente limpar o mundo de um falso deus aí, do deus que eles criaram no Manhattan. Eu acho que não vai fugir muito disso, mas eu acho que essa é a opinião dela. E é uma opinião que é compartilhada junto com o Veidt, e é por isso que ele tá fazendo tudo isso. Porque ele falhou na primeira vez que ele tentou matar o Manhattan, e dessa vez vai ser a vez que ele vai fazer isso. Salvar a humanidade. Então não tem nada a ver com... Talvez não tenha a ver com a questão racial, apesar de ela ter motivado tudo isso. Mas é claro que a gente vai ter que ver mais adiante pra poder saber. Tá muito difícil de adivinhar ainda. Daí faz sentido porque em Tulsa, porque ela sabia que o Manhattan tava em Tulsa. Se ela sabia que o Manhattan tava em Tulsa, ela provavelmente sabia que era o Cal. Sim. Sim, talvez. Larissa Nogueira. Gente, existia uma pessoa ali ou o Dr. Manhattan assumiu essa forma? Boa pergunta. A minha ideia é que da mesma forma como ele criou humanos, ele deve ter... Eu acredito assim, o que aconteceu com a Angela? Ela fala de um acidente. E alguém comentou, mas aí ele conheceu ela na época que ele tava com a Laurie ainda. Ele terminou com a Laurie em 85. A Angela é pós-Vietnã. Acredito eu que seja 80 e poucos. E ela deve ter conhecido ele lá pelos anos 90. Eu acho que ela conheceu ele pelos anos 90. Se ela não conheceu ele nos anos 90, ela pode ter conhecido o Carl antes. E aí, no meio dessa história, ele se acidentou, morreu. E por algum motivo que a gente não sabe qual, o Manhattan, talvez prevendo que ia acontecer toda essa merda, entrou no corpo dele e ressuscitou ele. Por isso que ele não lembra de nada antes disso. Eu acho que não. Porque ela quebra a cabeça dele e retira o negócio e diz, hey, baby. Ela tava tendo um relacionamento com o Manhattan. Pode ser. Ela tava tendo um relacionamento com o Manhattan e ela diz, eu sei que isso vai doer, mas eu só quero que você lembre que isso foi ideia sua. Sabe, ela tava tendo um relacionamento com o Manhattan. E daí eles, em comum acordo, decidiram que ele ia voltar para um corpo humano, que ele ia colocar esse dispositivo que fazia ele esquecer e não voltar a ser Manhattan pra ele poder ter uma vida normal novamente. O que isso traz de consequências pra ela, pra ele, pra Terra? E por que ele fez isso também? E por que ele fez isso? Que tu acha que ele cansou de não sentir nada e talvez esquecendo ele sentiria alguma coisa novamente? Mesmo que ele não soubesse, que ele não tivesse a consciência dele como o homem que ele era antes de ser o Dr. Manhattan, pelo menos ele seria um humano que teria uma vida normal. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, que eu tava pensando agora quando a gente tava falando antes, que ele tá meio que fazendo aquela ideia de Jesus, né? Porque ele era Deus, ele era verbo, ele era uma coisa que existia acima de tudo, mais poderosa que todas, que no final da última temporada ele se sagrou, vamos dizer assim, Deus, e ele desistiu da humanidade, e de repente ele vira humano novamente, igual Jesus, encarna, e agora ele foi morto pra poder ressuscitar como Deus novamente, né? Então acho que tem essa metáfora aí por trás. Mas essa questão aí simbólica, religiosa, que Damon Lindelof sempre usa em seus filmes e suas produções. Mas eu queria só fazer estoque porque eu achei legal essa metáfora também. Nairane Barcelos. Na conversa da Laurie com a mulher do xerife, ela diz que o plano inicial era o plano que a Laurie descobriu mesmo, mas aconteceu algo extraordinário no meio do caminho. A minha teoria era de que na Noite Branca, a 7ª Cavalaria descobriu que o Cal era o Dr. Manhattan e bolaram um plano novo. Pode ser que seja isso.
Talvez por isso que ela não morre. Porque tem alguma coisa que impede ela de ser morta. E a gente não descobriu o que é. Ela quem? A Angela. A Angela? Nunca foi explicado por que ela não foi morta. O cara tava com a arma na cara dela, podia ter matado Exatamente, ela. e tinha mais de uma pessoa na casa dela. A gente viu que tinha 2 atiradores na casa dela. Pois é, agora... E os 2 foram... Os 2 foram, porque na última Pro cena é um saco. cara com uma arma aqui assim e acabou. Acabou. E a gente E não viu o que aí, acontece. eu não sei se de repente ele bateu a cabeça quando ela empurrou ele, porque é muito estranha aquela cena. É muito estranha aquela cena. Ou talvez eles tivessem alguma ideia de que o Manhattan era alguém da polícia. Não, eu E acho que daí não. por isso aconteceu a Noite Branca, mas não. Eu acho que isso aí que ela falou é mais certo, porque eles descobriram algo surpreendente no meio do caminho, né? Então, naquele momento eu acho que eles foram atacar, eles estavam tentando fazer esse plano pra ele ser presidente, e de repente eles estão lá, eu não sei como só eles descobriram. Eu acho que o Judd descobriu. Pode ser. Porque no momento que, o Judge pode ter descoberto, e eu acho que faz mais sentido ainda o Will ter ficado puto da cara com o Judge. Uhum, e a mulher do Judd sabia tanta coisa. E aí no momento, talvez então não ele bateu a cabeça, mas talvez naquele momento ali, de alguma forma ativou ele ali, né? Porque é muito estranho, ele cai e ele desaparece. E aí eu fiquei pensando, por que não mataram ele, sabe? Fiquei, desde aquela cena eu fiquei pensando, poxa, mas não mataram o cara, por que não? E como é que ela se salvou? E eu acho que agora a gente tem uma resposta um pouquinho mais clara aí do que aconteceu e de como é que eles descobriram. Hans Donner Gomes. Muito Bom bom nome, nome. Hans Donner. O Ozymandias deve ter voltado no episódio que a Lady True compra uma fazenda e cai algo do céu nela. Foi o que a gente comentou, eu tinha esquecido de botar essa. Uma das... Acho bem provável. É bem provável, a gente só tava em dúvida mesmo se isso tinha acontecido num outro momento temporal, talvez mais perto do relógio se ativar, mas eu acho que não. Acho que agora ficou mais claro. Flávio. Lady True é o Ozymandias da vez. Agora, esse papo de que ela vai salvar o mundo da 7ª Cavalaria tá mais do que na cara que é uma cortina de fumaça. Ela não parece ser o tipo de pessoa que revela suas intenções facilmente. Ainda mais pra uma pessoa que ela claramente sabe que está encobrindo a verdade. Outra coisa que induz a pensar assim é que quando a Laurie acorda presa, é possível ver as caixas com o T da True. Ou seja, pode ser que esteja manipulando ambos os lados. Eu tava evitando falar isso nos outros comentários, mas agora a gente pode falar. É bem possível que ela esteja usando a 7ª Cavalaria como um fim para um meio. Um meio para um fim. Porque a forma como ela começa a explicar essas coisas, a gente tem essa explicação por parte da mulher lá, da mulher do Judd. E a gente também tem que lembrar mais uma coisa, que o Will fala que a Angela vai odiar ele. Pois é. Então, talvez seja tudo farinha do mesmo saco. E a gente vai ter um momento revelação do vilão, quando já não tem mais nada que se possa fazer contra isso. E a True tá extremamente calma, né? Sim. Extremamente como se tudo calma. estivesse dentro do controle tudo tá dela. dentro dos... Tá tudo indo conforme planejado. Tudo indo conforme planejado. E sobre esse negócio do... E ela tá pagando de mocinha por um lado pra tentar se safar ali. Do Will. Ninguém acreditar alguma coisa. Do Will dizer que a Angela vai odiar ele. Sim. Eu tava pensando hoje se isso era em relação ao relógio e o relógio causar a morte do Manhattan, ou se talvez isso era em relação às lembranças que ela teve de saber que ele era justiça encapuzada, de ver o que ele fez com o pai dela, que afastou a família dele e que fez ela não ter família. Tipo, ele sempre existiu e ela ficou sozinha. E ele nunca foi atrás dela, e ele nunca foi procurar saber sobre a família dele. E por causa disso, ela cresceu sozinha. Pode ser. E isso deixou ela vulnerável. Talvez esse pode ser um motivo pelo qual ele vai odiar ela ter também. uma vida miserável. E onde é que ele foi parar, né, também, né? Porque a gente não sabe onde é que ele tá e a gente sabe que ele tem papel importante nos próximos momentos. Pois é, vamos ver. Vamos ter que ver pra ver, descobrir. Ou será que eles vão tentar controlar o Manhattan com aquelas luzes mesmo? É capaz agora eu não duvido mais nada. Talvez até isso esteja na banca. Eles usam as luzes pra fazer ele se transformar o outro numa... Será que ele é passível? E será que isso funciona pra ele? Porque Não ele não sei. é que nem todos nós réis humanos. Definitivamente. Várias questões levantadas, várias teorias, e eu espero que todo mundo converse aqui nos comentários, deixe mais teorias pra gente, porque vai ser 2 episódios agora pra encerrar essa temporada. E eu acho que vão ser 2 episódios bem explosivos, cheios de novas novidades e de coisas que a gente vai precisar discutir. Então, por favor, deixem nos comentários de vocês com todas as teorias que vocês têm. Quem sabe a gente já faz live no próximo episódio? Se der um bom, acho que se der um bom resultado, a gente pode fazer uma live no próximo episódio, já pra galera participar e a gente fazer essa grande discussão, porque na final, com certeza, a gente vai fazer live.
Certo. Então todo mundo pode participar e pode participar do nosso grupo no Facebook também. A gente tá Sim. sempre lá discutindo. Exatamente. Então tá, gente, é isso. Isso. Essa foi mais uma edição do SQ Leu Seus Comentários. Deixa eu ver essa vez falando nos comentários deixados na nossa review do 7º episódio dessa primeira temporada de Watchmen. Não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio e quais teorias você ainda tem. Se inscreve no canal se não é inscrito e acionar os sininhos, além de reviews por episódio de Watchmen. A gente tá fazendo de His Dark Materials, também da HBO e de The Mandalorian, primeira série original do Disney+. E não esquece de nos seguir nas redes sociais. A gente tem página e grupo fechado no Facebook e perfil pessoal do canal no Insta e no Twitter. Até a próxima! Que é isso, Brasil?